Ok, vocês já estão tendo acesso aí, então, ao nosso slide inicial sobre o tema, não é, que nós vamos estar tratando aqui, com a graça de Deus, nesses próximos estudos, se assim Deus não é permitir. Vamos estar orando, irmãos, então, para a gente dar início a essa noite, a esse tempo, tá certo? Que Deus possa estar nos conduzindo debaixo da sua boa mão. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, queremos, nesse momento, Senhor, colocar as nossas vidas diante de Ti, para esse tempo de estudo da Tua Palavra, que possamos, meu bom Deus, ser edificados, Senhor, por tudo aquilo que nós iremos ouvir e aprender, Senhor. Ó, meu bom Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, com poder, com graça esta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, nós vamos iniciar o nosso estudo. Vocês façam suas anotações. No final, vocês podem participar, tá bom? Falando um pouco do que vocês aprenderam hoje. E suas perguntas vocês colocam diretamente em nosso chat. Então, vamos lá. Nós vamos, irmãos, estar estudando esse material que está aí na tela para vocês. Esse livro, não é? Que All Things for Good, que significa exatamente, não é, todas as coisas para o bem. Na verdade, esse livro procura, de fato, responder uma pergunta muito contemporânea dos nossos dias, que é o questionamento, talvez, de muitos. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que coisas ruins acontecem? Porque estamos passando esse momento aparentemente tão difícil, não é? E que nós, muitas vezes, poderíamos estar nos perguntando o porquê que estamos passando por isso, não é? Porque a Igreja do Senhor está vivenciando tudo isso nesses dias. Então, o autor desse livro, o Thomas Watson, que foi pastor ali num bairro de Londres, na Inglaterra, no século XVII. Esse pastor puritano, ele acreditava que no seu ministério ele enfrentava duas grandes dificuldades no pastorado da sua igreja. Na verdade, no seu ministério pastoral. A primeira dificuldade que ele tinha era de que o incrédulo se entristecesse à medida que ele reconhecia que necessitava da graça de Deus. O outro lado era o desafio que ele tinha de alegrar os crentes, não é, em resposta a esta graça. Então, ele acreditava que a resposta na qual os crentes poderiam se alegrar no Senhor, a despeito de qualquer situação que eles estavam vivenciando, estaria exatamente ali em Romanos, não é, capítulo 8, versículo 28. É um texto muito conhecido dos irmãos. Vocês que estiverem com a palavra de Deus aí, vocês podem estar abrindo. Basicamente, o tema central desse livro está nesses versos. Então, nós temos um texto muito conhecido por nós, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para vocês terem ideia, o entendimento que o Watson tinha, Thomas Watson, era que esse texto respondia a essa questão. Não é porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Esse texto, na verdade, vai responder, não é, e ajudar aquele pastor e nós fazer com que os crentes se alegrem, não é, no Senhor a despeito de qualquer situação. E então, Watson vai escrever esse livro de maneira muito esclarecedora, rica, com aplicação muito prática,
E ele vai explicar para a gente, à luz desse texto, que as experiências que nós temos em nossas vidas, quer sejam as melhores experiências ou as piores experiências que você pode imaginar, elas estão funcionando para o bem do povo de Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto, não é? Você vai se lembrar muito bem do contexto em que ele se encontra. De maneira muito rápida, apenas introdutoriamente, nós podemos nos lembrar que a carta de Paulo aos Romanos cumpre um dos seus propósitos, que é de expor doutrinas sólidas acerca do Evangelho, da salvação, da graça de Deus, aquela igreja de Roma. Então, Paulo, ele começou falando do homem, da sua depravação, depois ele passa a falar da justificação pela fé. Agora, a partir do capítulo 8, ele vai nos dar uma descrição maravilhosa dos benefícios que acompanham a vida de um homem justificado, tanto aqui nesta vida como na próxima vida, na vida eterna. Então, no capítulo 8, dos versos do 1 ao 11, você pode observar aí, ele vai falar acerca dos benefícios que nós tivemos ao sermos libertados do pecado. Depois, dos versos 12 ao 17, ele trata acerca dos privilégios de nós termos sido adotados por Deus e hoje somos filhos. Depois, nos versículos 18 ao 27, ele fala acerca da herança que nós temos da parte de Deus e como podemos aqui ainda neste mundo desfrutar de parte desta alegria que nós teremos na glória. É quando nós chegamos no nosso texto, versículo 28 até o 39, onde ele vai tratar acerca da certeza da nossa vitória em Cristo. Então, esse texto que nós vamos estudar, ele está em um contexto onde, após o homem, não é, reconhecer a sua limitação e os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, de ter sido justificado por Deus, uma vez que ele foi eleito, ele agora desfruta de benefícios, ele desfruta agora de uma segurança, ele desfruta agora de uma série de bênçãos que Paulo, então, descreve aqui em Romanos capítulo 8. Então, por isso, Paulo vai dizer, não é, que ele sabe, ele tem a consciência, de fato, ele tem a certeza de que todas as coisas na vida dos crentes cooperam, não é, para o bem, não é, do povo de Deus, de cada um desses crentes. E é isso que o Watson vai tratar. Thomas Watson vai exatamente falar sobre isso. Quer sejam as melhores coisas ou as piores coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês podem observar, então, que hoje nós vamos estar tratando, e eu mostro aí na tela para vocês, acerca do primeiro capítulo do livro, onde nós estaremos focando acerca das melhores coisas, as melhores coisas, não é, que cooperam para o bem do homem piedoso. Para vocês terem ideia, o livro está dividido em 9 capítulos, e os 3 primeiros capítulos exatamente tratam as melhores coisas, depois as piores coisas e todas as coisas. A princípio, o meu desejo é tratar esses 3 capítulos, mas como nós não sabemos como vai ficar os próximos estudos, nós podemos até, quem sabe, não é, nos estender um pouco mais, pois ele trata uma série de outros temas importantes, ligados também a Romanos 8, 28. Se você quiser adquirir esse material, não é, você consegue comprar ele na Amazon, não é? Você consegue também baixar em PDF na internet, você consegue. E temos boa parte dessa obra traduzida no site Voltemos ao Evangelho. Então você pode também estar acessando lá e baixando, não é, algumas partes dessa obra para você estar estudando. Então hoje vamos começar com este primeiro capítulo, não é? Tentando falar sobre as melhores coisas que cooperam para o bem do homem piedoso. Pense comigo, e eu queria que você pense comigo. Eu queria que você pensasse, é porque apareceu aqui uma tela um pouco diferente, mas vamos lá. Eu queria que você pensasse comigo o motivo pelo qual todas as coisas cooperam para o nosso bem.
Quando nós pensamos sobre isso, nós poderíamos estar perguntando, sim, por quê todas as coisas estão cooperando, não é, para o nosso bem? Por quê? Meus irmãos, a verdade é que o Senhor, o nosso Deus, ele fez uma aliança conosco. Lá em Jeremias 32, 28 diz: Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Em virtude, então, desse pacto, à medida como ele nos amou antes de que o mundo fosse criado, a maneira como ele, então, nos redimiu em Cristo Jesus, a maneira como nós pertencemos a ele, a maneira como nós somos filhos dele, nós vamos aprender que, então, por conta desta aliança, onde ele prometeu ser o nosso Deus, e nós sermos, então, os seus filhos, nós podemos, então, aprender e entender que todas as coisas, então, vão cooperar para o nosso bem. Então, o pastor Thomas Watson, ele começa esse capítulo primeiro exatamente destacando as melhores coisas. Hoje nós vamos falar sobre as coisas boas. O que é que não é, o que é que tem de bom? Quais são as melhores coisas que Deus, não é, tem feito por nós, que poderíamos então nos alegrar e entender que de fato todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos ver então, não é? A Cida está pedindo orientação aí quanto aos slides, não é? Vocês estão vendo os slides direitinho? Comenta no chat aí para a gente, por favor. Vamos aguardar o pessoal aí. Sim, ok. Então estão vendo os slides. É só um ajuste aí, pedir para a Luiz estar auxiliando aí, Fabiana e Cida, em relação aos slides, tá certo? Então, irmãos, o primeiro ponto que o autor vai destacar, que vocês podem ver isso aí em nossos slides, tá ok? É acerca dos atributos de Deus. Ele vai, na verdade, nos mostrar que Deus, o seu ser, os seus atributos, na verdade, estão cooperando para o nosso bem. Lembre-se que nós estamos falando das melhores coisas hoje. E então ele destaca alguns desses atributos para nós termos em mente. Por exemplo, ele vai falar inicialmente sobre o poder de Deus. Na verdade, eu queria que você pensasse comigo quão glorioso é nós nos lembrarmos da grandeza do nosso Deus, sim, e do seu poder. Pense em alguém mais poderoso do que o nosso Deus. Esse ser não existe. Pense então no ser mais poderoso, o único Deus, Criador dos céus e da terra. Ele, detentor então de todo este poder, está agindo de maneira que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por exemplo, e eu quero que você pense comigo, o autor coloca que o poder de Deus coopera para o nosso bem, nos auxiliando quando nós estamos em apuros. Pense comigo, o que sustentou Daniel na cova dos leões? Ou Jonas dentro do ventre daquele peixe? Ou Sadraque, Mesaque, Abdinego na fornalha? Foi o poder de Deus, irmãos. Como é possível um cristão tão fraco, tão incapaz como eu e você, sofrermos aflições, passarmos por tribulações e ainda estarmos nos regozijando? Ah, queridos irmãos, Ele tem nos sustentado pelos seus braços. Ele é um Deus todo-poderoso, que Paulo em 2 Coríntios 12, 9 diz que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então você pode ver que Deus, eles têm usado o seu poder para cooperar para o nosso bem, nos auxiliando quando nós estamos em apuros. O autor mostra também que o poder de Deus nos auxilia para suprir nossas necessidades. Ele diz que Deus cria conforto quando os recursos falham.
Deus, ele é poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades. É Deus que faz com que o azeite na botija da viúva lá de 1 Reis 17 não acabe. É ele que, através dos corvos, trouxe comida ao profeta Elias. E poderíamos citar tantos outros momentos na vida e na história da igreja, na palavra de Deus, onde Deus usou do seu poder para suprir as necessidades do seu povo. O poder de Deus também subjuga as nossas corrupções. Anote cada pontinho desse aí do slide para você ver. A palavra de Deus diz em Miqueias 7,19, ele pisará os pés às nossas iniquidades. O pecado é poderoso, sim, mas nós temos um Deus mais forte ainda e muito mais poderoso. Seu coração é duro, o coração dos homens é duro. Nós temos um Deus poderoso, capaz de dissolver este coração no sangue de Cristo. Ah, queridos irmãos, o poder de Deus também derrota os nossos inimigos. A palavra de Deus diz, como vara de ferro regerá e os despedaçará. Foi o salmista Davi se lembrando dos seus inimigos, do seu poderio, da sua astúcia, mas se lembrando que o seu Deus era muito mais poderoso e que o poder dele estava ao seu favor. Por isso, pense comigo e eu quero que você traga exatamente a memória sobre os atributos de Deus e como o poder de Deus está cooperando para o nosso bem. Mas não é somente o poder de Deus, irmãos, que o autor destaca. Vocês podem acompanhar aí que o segundo atributo que ele mostra para a gente é acerca da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus coopera para o nosso bem. Eu vou ler o que está escrito no slide, que diz: a sabedoria de Deus é nosso oráculo para nos instruir. Assim como ele é o Deus forte, é também conselheiro. Com frequência, nós estamos no escuro, emaranhados em problemas e com dúvidas sobre qual caminho tomar. E é aqui que Deus vem como a luz. O salmista diz: eu irei guiar-te com os meus olhos. Os olhos aqui denota a sabedoria de Deus. Em momentos como esse, nós podemos ficar pensando, não é? Qual caminho seguir, para onde andar, que decisões tomar. E Deus é um Deus que ele tem, não é, agido com sabedoria ao guiar o seu povo e traçar os seus caminhos e determinar os seus passos. Nós somos limitados, nós não sabemos muitas vezes para onde ir, como fazer, mas o nosso Deus não, o nosso Deus é um Deus grandioso, é sábio em tudo que faz, de maneira que a nossa história está debaixo de um Deus que é sábio e que é poderoso. Mas também o autor vai dizer e destacar a bondade de Deus. Você pode ver aí, a bondade de Deus também coopera para o bem do homem piedoso. A bondade de Deus é o meio de nos fazer bons. Romanos 2,4 diz, a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento. A bondade de Deus coopera para o bem à medida em que elas antecipam todas as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Ah, meus irmãos, os favores que nós recebemos emanam de um Deus que é bom, de um Deus que é bom. Existem bênçãos da parte de Deus, existe uma graça de Deus que está sobre todos os homens, a chuva que cai, o sol que brilha, mas existe uma bondade, uma graça muito especial que é dispensada aos seus filhos. E como é bom saber que existe um Deus que é poderoso, um Deus que é sábio, um Deus que é bom, um Deus que tem inúmeros outros atributos e que, na verdade, cada um desses atributos está cooperando para o nosso bem, irmãos, para o nosso bem.
Como é bom podermos ouvir um pouco acerca do ser de Deus, de quem Ele é e do que Ele está fazendo por nós. Depois dos atributos, nós poderemos nos apegar um pouco às promessas de Deus. O autor vai colocar aí, não é, nesse segundo ponto, que as promessas de Deus, elas estão também cooperando para o nosso bem, irmãos. As promessas de Deus estão, sim, cooperando para o nosso bem. Nós podemos ver isso à luz da palavra. Estas promessas, elas são preciosas. Elas são um tônico para a alma que está a ponto de desmaiar. As promessas são cheias de virtude. Algo que eu não falei para vocês, mas me permita lembrar-me disso. Esse livro, quando ele foi escrito, não é, em 1663, ele tinha como tema um tônico divino. Por isso a capa, não é, nesse formato. E aqui ele fala exatamente das promessas como um tônico, como aquilo que as pessoas tomavam, não é, quando estavam enfermas, adoentadas e não é, eram animadas, fortalecidas. Então, a ideia de que as promessas de Deus, elas estão aí para nos fortalecer também. É interessante, o autor ele coloca algumas perguntas. Por exemplo, estamos nós sobre a culpa do pecado? Então ele diz, há uma promessa. Então ele cita Êxodo 34:6, que diz, o Senhor é compassivo e grande em misericórdia. Estamos nós sobre a podridão do pecado? Oséias 14:4 diz, curarei a sua infidelidade. Estamos nós em grande tribulação? O salmista, no Salmo 91, versículo 15, diz, na sua angústia eu estarei com ele. Há promessas para cada momento, cada situação das nossas vidas. Você teme alguma necessidade exterior, algo está lhe amedrontando, há promessas que diz, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Ah, pastor, mas eu não tenho um meio de subsistência, eu estou preocupado, e como vai ser o amanhã? O salmista Davi, no Salmo 37, versículo 25, diz, foi moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Eu queria que você lesse comigo, então, o que eu vou colocar aí na tela. A pergunta é exatamente essa. Como as promessas cooperam para o bem? E acompanhe essa leitura aí em casa, onde você está. Ela diz assim, o autor diz assim, acerca das promessas. Elas são alimento para a fé. E aquilo que fortalece a fé coopera para o bem. As promessas são leite da fé. A fé suga dela os nutrientes como a criança os suga do peito. As promessas são também fontes de alegria. Há mais nas promessas para nos dar conforto do que há no mundo para nos causar perplexidade. As promessas são tônicos para aqueles que estão desmaiando. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, diz o salmista, há muito já teria eu perecido na minha angústia. As promessas de Deus são uma rede para puxar o coração e impeli-lo de afundar nas águas profundas da angústia. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Deus é um Deus que, em seus muitos atributos, está fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ele é um Deus, como nós vimos, que, na verdade, tem inúmeras promessas para o seu povo. E podemos desfrutar de todas estas coisas boas e saber que todas estas coisas boas estão cooperando para o nosso bem.
É quando podemos ver o terceiro ponto tratado pelo autor, depois dos atributos e das promessas. Ele nos lembra acerca da misericórdia de Deus. Irmãos, quando nós falamos da misericórdia, nós estamos falando da maneira como Deus nos trata. É a ideia de que Ele vai nos tratar não da maneira como nós merecemos. Ele vai ser misericordioso. Então o autor ele trabalha alguns pontos, por exemplo, as misericórdias de Deus humilham. Nós podemos desfrutar de uma misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, que faz com que nós, pecadores orgulhosos, nos tornemos santos humildes. Quem somos nós diante desse Deus? Isso é bênção para as nossas vidas, irmãos. As misericórdias de Deus também têm sido uma influência comovente sobre a alma. Ele trata a ideia de que ela faz com que que a nossa alma se derreta de amor por Deus. É a ideia de que, como o juízo de Deus faz com que nós venhamos a temê-lo, as suas misericórdias vão fazer com que nós o amemos. É essa a ideia que o autor trata, então, no livro. Ele contempla, então, as misericórdias de Deus que estão nos humilhando, que estão mexendo na nossa alma, que vai nos tornar frutíferos, que vai fazer com que nós venhamos ter um coração agradecido, que vai nos vivificar, que vai, então, produzir compaixão em nosso coração pelos outros. O autor ainda trata acerca de misericórdias espirituais que estão cooperando para o nosso bem, como, por exemplo, a palavra de Deus pregada, a oração, os sacramentos, em especial a ceia do Senhor. Tudo isso, irmãos, é fruto da misericórdia de Deus. E as misericórdias de Deus faz com que nós venhamos a nos elevar acima dessas situações, nos lembrar de coisas grandiosas, como a misericórdia de Deus, e saber que, na verdade, todas estas coisas estão cooperando para o nosso bem. Irmãos, o autor também fala acerca da graça de Deus. Na verdade, peço aos irmãos que acessem partes desse nosso estudo, está lá no site Voltemos ao Evangelho. Você pode acompanhar na íntegra. Por conta do nosso tempo, eu estou sendo um pouco mais sucinto em algumas questões, mas vocês podem depois, posteriormente, estar lendo um pouco mais sobre este assunto. Ele fala, então, acerca da graça, as graças do Espírito. Olha que interessante, ele diz, a graça é para a alma, como a luz é para os olhos, como a saúde é para o corpo. A graça faz para a alma o que uma mulher virtuosa faz para o seu marido. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Meus irmãos, pense nas inúmeras graças que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Na verdade, nós, além de não sermos tratados da maneira que nós merecíamos, que é a misericórdia de Deus, Deus tem nos doado, Deus tem sido gracioso, Deus tem nos abençoado também com muita coisa que nós não merecemos. A graça é um favor imerecido de Deus. O autor diz que as graças dos santos, na vida dos santos, são armas para defendê-los, asas para elevá-los, joias para enriquecê-los, especiarias para perfumá-los, estrelas para adorná-los, tônicos para revigorá-los. Meu irmão, nós temos um Deus extremamente gracioso, e certamente a manifestação desta graça, da sua misericórdia, dos seus atributos no poder, sabedoria e tantos outros que nós não teríamos tempo para tratar aqui. Todas estas boas coisas que emanam do nosso Deus, pois Ele é bom, estão cooperando para o nosso bem. Vamos. É interessante você perceber que o autor fala até mesmo dos anjos.
Os anjos, na verdade, os anjos bons, vocês podem ver aí no slide, diz a palavra de Deus, que eles estão preparados para servir o povo de Deus. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, não são os anjos, não é, esses seres espirituais criados por Deus, nos quais o próprio Deus usa em benefício do seu povo? Que coisa grandiosa, irmãos. O autor nos lembra que os anjos bons servem aos santos em vida. Lembre, por exemplo, quando em Lucas, quando o texto de Lucas nos mostra e nos ensina que, na verdade, não é o anjo, ele vem confortar, não é, a Virgem Maria, os anjos vão fechar as bocas do leão para que não machuquem Daniel, e outros casos onde os anjos de Deus são ministros que estão vindo aqui, não é, para auxiliar os servos de Deus aqui em vida. Como é bom nos lembrarmos disso. Os anjos também, eles servem os filhos de Deus até mesmo na hora da morte. Os anjos estão ao redor da cama dos santos doentes para confortá-los. Cristo, em sua agonia, foi confortado por um anjo em Lucas 22:43. Assim também ocorre com os crentes na agonia da morte. É quando o fôlego dos santos expira, que as suas almas são carregadas para os céus, segundo ao autor, em Lucas 16, por um escolta de anjos. Deus tem seres celestiais que estão trabalhando em nosso favor, para que as coisas, não é, possam cooperar para o nosso bem, quer na vida, quer na morte, e até mesmo como o autor trata no dia do julgamento. Ainda assim os anjos estarão nos servindo. Diz o texto bíblico lá em Mateus 24 que os anjos vão receber ordem da parte de Deus para recolher os seus eleitos dos quatro cantos da terra para o dia do julgamento. São eles que vão levantar os filhos de Deus das covas, não é? Poderíamos dizer assim. Eles, nos dias do julgamento, irão livrar os piedosos dos seus inimigos. E eles mesmos vão lançar na fornalha, auxiliar, ajudar, enfim, cooperar, para que nos livremos de todos os nossos inimigos, das nossas dores, das nossas mazelas, enfim. O autor nos lembra que existem seres celestiais que estão cooperando para o nosso bem, amando o nosso Senhor. Ah, irmãos, então nos últimos pontos que ele trata acerca da comunhão dos santos. Em dias como esse de hoje, onde nós gostaríamos de estar uns com os outros, nós nos lembramos desta comunhão e ficamos saudosos. Esta é a verdade. 2 Coríntios 1:24, acompanhe. Diz que nós somos cooperadores de sua igreja. Um cristão, ao conversar com o outro, é um meio de fortalecê-lo. Como as pedras usadas para construir um arco, que ajudam a sustentar um ao outro, o cristão, ao compartilhar sua experiência, ele vai aquecer e vivificar o outro, como diz o texto. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10:24. O autor diz que como a graça floresce em uma reunião santa. É verdade. Um cristão, por meio de um bom discurso, coteja sobre o outro aquele óleo que faz a lâmpada da sua fé queimar mais brilhantemente. Irmãos, nós precisamos nos deleitar em coisas boas como essa, a preciosa comunhão dos santos, olhar para os lados e saber que não estamos só, que nós temos irmãos ao nosso lado, que estão, não é, orando por nós, que estão caminhando junto com a gente. Isso é motivo de grande alegria. E saber que esta comunhão também está cooperando para o nosso bem. E certamente ela é uma coisa muito boa nas nossas vidas. É quando
Em penúltimo lugar, o autor ele nos lembra da intercessão de Cristo. Irmãos, olha, de todos esses atributos aqui para mim, tudo que nós falamos aqui, sem sombra de dúvida, são coisas extremamente grandiosas e gloriosas para nós nos lembrarmos. Mas, irmãos, falo pessoalmente ao meu coração. Este ponto 7 é algo, não é, também extremamente grandioso. Porque Cristo, ele deixa a sua glória, ele vem a este mundo em obediência ao Pai, por amor à minha vida, à sua vida, ao seu povo, à sua igreja. Ele passa por tudo aquilo, ele conclui a sua obra e ainda assim ele continua cuidando da gente. Cristo está nos céus, acompanhe no slide. Ele ora por todos os crentes. Assim como fez os apóstolos em João 17:20, que diz: não somente rogo por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Quando um cristão está fraco e mal consegue orar por si mesmo, Jesus Cristo está orando por ele. Ele ora especificamente por 3 coisas. A primeira coisa que o autor nos mostra é que o Senhor Jesus pede, intercede por nós para que nós venhamos a ser guardados do pecado. João 17:15 diz: peço que os guardes do mal. Como é bom, irmão, sabermos que o Senhor, ele está sentado no mais alto e sublime trono, ele está intercedendo por nós. Que coisa grandiosa é esta? Nós vivemos num mundo como se nós estivéssemos numa casa cheia de pragas, diz Thomas Watson. Cristo ora para que os seus santos não sejam infectados com o contagioso mal dos tempos. O Senhor tem cuidado de nós. Ele tem intercedido pelas nossas vidas. Que coisa grandiosa. Ah, queridos irmãos, mas não somente este ponto. Ele também trata outros 2 pontos. Infelizmente, eu não sei por que não está aparecendo no slide, mas ele nos lembra em João 17:17, também esse slide não está aparecendo para mim, irmãos, tivemos algum problema nesse sentido. Ele pede para que o seu povo cresça em santidade. E o terceiro motivo pelo qual ele ora é para que nós venhamos a ser glorificados. Ou seja, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Cristo, irmãos, não está satisfeito até que os santos estejam em seus braços. Por isso ele intercede por nós e por isso que todas estas coisas boas estão cooperando para o meu bem, para o seu bem. A oração que ele fez aqui para os seus filhos, a oração que ele fez aqui é o padrão, segundo o autor, das suas orações que ele faz nos céus. Que conforto é isso para as nossas vidas. Nós podemos ter Satanás nos tentando, o mundo contra nós, a carne, enfim, mas temos um Senhor que está intercedendo pelas nossas vidas e isso coopera para o nosso bem. É quando, por fim, em último lugar, ele vai mostrar que uma outra coisa muito boa que tem cooperado para o nosso bem são as orações dos santos. Não entenda santo aqui, irmão, como os santos da Igreja Católica. Os santos aqui são aqueles a quem Paulo descreveu como lavados e remidos pelo sangue de Cristo, aqueles que compõem a Igreja do Senhor. Os santos oram por todos os membros do corpo do Senhor, da sua Igreja, e suas orações podem ir muito em seus efeitos. Meus irmãos, nós temos exemplos para vocês se lembrarem de pessoas, de irmãos que oraram. Por exemplo, nós temos um relato em Tiago, que a oração é um instrumento poderoso para, não é, levantar irmãos que estão no leito, enfermos. Nós vemos Isaías falando que a oração é um instrumento também poderoso para nos conceder vitória sobre os nossos inimigos.
Nós temos o texto de Atos 12, 5 ao 7, que fala da libertação de Pedro da prisão. Enfim, as orações também estão cooperando para o nosso bem. E então, irmãos, é um grande privilégio elevarmos as nossas vozes a Deus, orar uns pelos outros. E certamente isso é uma coisa muito boa em nossas vidas. Ah, meus irmãos, nós tivemos hoje o privilégio, de maneira muito rápida, sucinta, objetiva, esta é a ideia, mostrar para os irmãos que quando Paulo diz, olha, que ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Deus escolheu, daqueles a quem foi chamado. Paulo, ele está nos lembrando que essas todas as coisas incluem as melhores e as piores. E hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir um pouco acerca das melhores coisas, atributos de Deus. Nós podemos ouvir sobre as promessas, a misericórdia, a graça, seres celestiais, orações e tantas outras coisas boas que estão cooperando para o nosso bem. Ah, meu querido irmão, permita-me lhe dizer algo. Em dias como esse que nós estamos vivenciando e nas nossas muitas outras lutas, nós temos a tendência de nos esquecer destas coisas boas. E o grande título do livro, não é, quando foi escrito, falava desse tônico divino. Eu penso que esse nosso estudo de hoje, ele serve como um tônico para que nós venhamos beber de tudo isso que nós ouvimos e, sabe, saímos daqui, não é, animados, fortalecidos, encorajados. Porque não importa o que estamos vivenciando, nós podemos olhar para estas coisas e saber que Deus, nestas melhores coisas, está trabalhando ativamente, poderosamente em nossas vidas, de maneira que podemos descansar nele e crer que todas as coisas, as melhores e até mesmo as piores, estão cooperando para o nosso bem. Ah, querido irmão, como eu disse para você, este é apenas o início. A ideia é que na próxima semana nós venhamos falar das piores coisas. E talvez nós iremos nos deparar com situações que, na verdade, são muito piores do que a gente está vivendo. Homens de Deus que vivenciaram coisas muito piores, mas que descansaram em Deus. Porque eles sabiam que até mesmo aquele pior cenário da sua vida estava contribuindo também para o seu bem. Hoje, vamos ficar com as coisas boas. Semana que vem, vamos aprender sobre as coisas boas por meio das coisas ruins que acontecem em nossa vida, com a graça do nosso bom Deus. Eu vou estar orando, irmãos, pedindo que Deus aplique esta palavra aos nossos corações. Depois vou estar abrindo para os irmãos, porque o meu desejo é que os irmãos possam compartilhar nesse segundo momento aqui um pouco do que Deus falou também ao seu coração, ou talvez no que você foi encorajado, desafiado, não é? Que você possa então também estar compartilhando um pouco daquilo que chamou a sua atenção no estudo dessa noite, também para nos edificar e nos abençoar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó meu bom Deus, queremos colocar, Senhor,
as nossas vidas, Senhor Jesus, em tuas mãos. Queremos, ó meu Pai, te agradecer, Senhor, por este tempo, por podermos, ó Deus, ouvir um pouco mais do Senhor, da tua palavra, sermos encorajados e fortalecidos pelo Senhor. Que o Senhor mesmo aplique esta palavra ao coração do teu povo e da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Queridos irmãos, aquele irmão que gostaria, não é, de falar para a gente algo, eu queria que você estivesse colocando aí o seu nome no chat, por favor, para eu estar lhe concedendo a oportunidade. Eu acho que pelo menos uns 3 ou 5 irmãos, né, que queriam compartilhar um pouco conosco do que Deus falou ao seu coração, algo que chamou a sua atenção, ou, não é, a maneira como isso poderá estar edificando a sua vida, tudo isso que nós aprendemos esta noite. Vamos lá? Cadê os nossos irmãos aqui no nosso chat? Até o momento nenhum ainda se prontificou. Vamos lá. Eu vi hoje que nós estamos com uma anfitriã, na verdade, uma convidada muito querida. A minha tia Aliane está conosco aqui hoje na nossa transmissão. Eu não sei se ela está nos ouvindo. Certo, os nossos irmãos estão colocando o nome ali. Se tia Aliane estiver me ouvindo e puder participar com a gente aqui, se ela conseguiu acompanhar aí, eu ia pedir para ela liberar a câmera ou então pelo menos o áudio para poder estar conversando aqui conosco. Ok. Então depois a gente volta para a tia Aliane se ela aparecer, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com o Rafael. Rafael, meu irmão, libera aí a sua câmera e o seu áudio e a palavra está com você, meu irmão. Estão me vendo? Eu estou vendo. Reverendo? Paz e Tranquilo. graça, meu irmão, tudo bem? Aí, muita saudade dos irmãos aí, eu tô sentindo muita mesmo. Tá sendo um dos momentos mais difíceis mesmo, tá longe da comunhão com os irmãos, tá sendo bem complicado. Mas é uma bênção estar aqui com vocês, né, se reunindo aqui nesse momento. O que eu queria falar sobre do estudo é que isso nos humilha simplesmente colocando Deus, mostrando o lugar de Deus, o seu poder, a sua majestade, a sua glória, e de como a gente pode colocar essas palavras que foram estudadas em prática, que é nos conformando, sendo confiantes na promessa de Deus, pois ele é esse Deus Todo-Poderoso, misericordioso, detentor de toda a honra e de toda a glória do universo, e que se ele prometeu, ele há de realizar. Então, tendo em mente que ele é esse Deus e que ele é capaz de fazer isso, isso nos conforta e nos dá confiança de que independentemente do que aconteça, isso vai ser para a honra e para a glória do seu nome, e nós, como servos dele, temos que confiar e trabalhar para o seu reino. Eu acho que só isso mesmo, reverendo. Amém. Amém, Rafael. Louvamos a Deus pela sua boa palavra. Que Deus possa, não é, estar nos fortalecendo cada vez mais com tudo isso que nós estamos aprendendo. E estamos saudosos também, viu? Bom revê-lo. Deus te abençoe, em nome Amém, de reverendo. Jesus. Vamos para o Obrigado. nosso próximo irmão aqui, depois do Rafael. Amém. Nós vamos trabalhar e ver nosso irmão Ronaldo. Ronaldo está conosco. Sim, A pastor, palavra estou está com aqui. você, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos, né? Como o Rafael falou, estamos todos com saudade dos irmãos, da presença dos irmãos na igreja. Mas, pastor, o que me tocou aqui mais, veja só, porque cada dia que passa, através dos estudos, né, desses livros, da palavra do Senhor, do Evangelho, é que eu tenho evidenciado mais
entendeu? A presença de Deus na minha vida, na vida da minha família, né? E o Senhor falou uma palavra aqui nos atributos do Senhor, que Deus tem cuidado dos nossos corações, né? Deus tem agido ao nosso favor. Ele é grandioso, é poderoso, é sábio, é bom, grandioso. Isso é tremendo, pastor, porque a gente tem passado muitas lutas, mas temos entregado na mão do Senhor, e Ele tem sido grandioso, tem agido ao nosso favor, tem cuidado de nós, né? Então isso é maravilhoso, é tremendo. Eu acho que eu fugi até um pouco aqui mas eu vou ler um salmo, que o senhor falou nele aqui, é o Salmo 42:8, né? O salmo diz aqui, eu peço a permissão ao senhor, ele diz aqui: contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus nos abençoe, né? Tanto à noite, de dia, e que possamos entregar nossas aflições, né, nas mãos dele, que ele é Deus que está conosco todas as horas. Bom, amém. Amém. Todo mundo. Amém, Ronaldo. Agradecemos, querido, pela sua palavra. Não é que Deus continue a falar ao nosso coração, não é, lhe fortalecendo, e que Deus te abençoe também, cada vez mais, em nome de Jesus. Irmãos, nós temos nosso irmão Júnior, que também está querendo dar uma palavra. Depois eu passo para nossa irmã Aliane. Júnior, cadê você, meu presbítero? E aí, pastor? Graças e paz a todos. Tem alguém que tá ligado aí? Oi? Ok? Ok, Júnior. Estamos ouvindo. Mais uma vez aqui, ó. A turma aí, ó. Todo mundo reunido aqui, tá certo? Vendo os irmãos. Estudo bênção, né, para nossas vidas. E o que me chamou muita atenção, todos os pontos são de extrema importância para nós. Mas o que me chamou muita atenção foi o ponto número 3 aqui, que eu anotei, que são as misericórdias de Deus. Quanto eles nos humilham. A misericórdia de Deus nos humilha, nos deixa realmente no nosso devido lugar. Devemos observar que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós não dependemos das outras coisas aqui que são supérfluas, mas Deus é o necessário. Ela também traz a questão de nos tornarmos e termos o nosso coração frutífero. Mas que nós possamos estar atentos a fazer as coisas para o bem, né, para os demais irmãos, mas acima de tudo para glorificar a Deus. Isso foi um ponto assim, assim de muita importância, né, que eu gostaria de frisar aos irmãos. Outro ponto aqui que é muito interessante é sobre a questão da gratidão. Será que estamos nesse período aprendendo a ser gratos a Deus pelas suas misericórdias? Será que é necessário agradecermos, e temos que agradecer ao Senhor todos os dias em nossas vidas? E Ele faz que nós possamos estar vivificando isso. A sua misericórdia nos vivifica, nos traz forças, revigora a nossa alma, como diz aí. Ele torna-se um tônico para as nossas vidas. E a questão da compaixão para com os próximos. Eu vejo que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar o próximo como a nós mesmos. E eu vejo isso aqui claramente. Aquele irmão que age de misericórdia, que compreende que a misericórdia de Deus está na sua vida, ele vai agir de misericórdia para com o próximo. Eu vejo isso de fundamental importância para as nossas vidas. Então, Deus abençoe esse estudo, né? Que Deus possa estar aplicando esse estudo aos nossos corações, que nós possamos sair daqui fortalecidos e esperar a próxima aula, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe Amém. a todos aí. Amém, querido. Deus te abençoe. Abençoe essa família também aí, com a graça de Deus. Fiquem com Deus. Amém. Vamos. Cadê o. Deixa eu passar aqui, irmãos. Cadê a nossa. Tia Liane, está me ouvindo? Está ouvindo, tia? Eu estou ouvindo você muito bem. Agora Pronto, você pronto. Estamos por aqui. Tia, como é que a senhora está? Tudo bem? tudo bem. Principalmente depois de um estudo maravilhoso desse,
que vai nos dando cada vez mais força, mais sabedoria e sabendo que realmente tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu fico muito feliz de, além de tudo, receber todas essas lições que a gente consegue cada vez mais crescer no amor de Deus. Abraço. Amém. Amém, tia. Deus te abençoe. Muito feliz de ter a senhora participando aqui com a gente. E agradecemos pela boa palavra. Que o Senhor te fortaleça, viu? Fique com Deus. Um grande cheiro aí para todo mundo. Saudades. Ok, irmãos. Então, vamos chegar ao nosso final. Eu quero agradecer a todos que puderam estar participando aqui conosco, não é? E agradecer a Deus pela sua vida. A nossa proposta é que esses estudos, não sejam estudos muito longos, mas que você consiga se sentar aí, ter um tempo, ouvir. Depois, quem quiser o material, posso estar enviando também para você estar se dedicando um pouco mais ao estudo desse tema, tá certo? E é um tempo que a gente tem para matar a saudade aí e aprender um pouco mais da palavra de Deus dentro dessa preciosa comunhão, tá certo? Vamos então, irmãos, agradecer ao meu bom Deus, ao nosso bom Deus por esta noite, por esse tempo. Eu esqueci de alguém não é? Tá todo mundo aí no chat, todo mundo que pediu para falar, falou. Acredito que sim, tá bom? Se não, me perdoe, mas é porque eu passei em branco, tá certo? Vamos lá, o nosso irmão Tiago Monteiro, eu pedi para você fazer essa oração final, querido. Você está aí conosco? Tô sim, pastor. Ô, meu amado, a paz do Senhor. Amém. Faça essa oração final para a gente, meu irmão, por favor, agradecendo esse tempo que a gente teve aqui na presença do Senhor. Vamos orar com o nosso irmão Tiago, irmãos. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade no nosso meio. Ó Pai, com momentos como esse que nós podemos desfrutar, ó Pai, da comunhão dos irmãos. Senhor, obrigado pela palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Ó Pai, que ela possa fazer guarida, ó Pai, nos nossos corações. Que nós possamos aplicar em nossas vidas, que essa palavra sirva de alento aos nossos corações. Queremos te pedir, ó Pai, para aqueles que estão sofrendo, meu Pai, que o Senhor possa, através do teu Santo Espírito, vir consolar cada um. Aqueles que estão necessitados, aqueles que estão no leito, ó Pai, que o Senhor possa, com o teu Santo Espírito, invadir aqueles corações. Ó Pai, nos dá uma noite de sono tranquilo. Te pedimos e te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Meus amados, eu vou estar nesse momento, encerrando apenas a nossa gravação. Um minuto, vocês fiquem aí, por favor.